Você gosta de comer um presuntinho, um salaminho, você vai no churrasco e come aquela carne um pouco mais salgada. É hipertenso? Ou conhece alguém que tem hipertensão? Então, fica nesse vídeo que nós vamos falar sobre 4 erros que são graves, que você não deve e nem pode cometer caso tenha hipertensão arterial sistêmica. Bom, falar sobre esse tema é muito importante, tá? Estima-se que 30% da população brasileira, um terço, tenha hipertensão arterial sistêmica. E a hipertensão arterial é um dos fatores de risco mais comum para as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. A gente estima que 1,5 milhão de pessoas morram por ano por conta de doença cardiovascular e metade dessas, 800 mil, 700 mil pessoas, elas tenham hipertensão. Ou seja, 50% das pessoas que morrem têm hipertensão. Hipertensão é um dos fatores de risco mais comum para a doença cardiovascular e para acabar, em última instância, morrendo, tá certo? Então é muito importante falar sobre isso. Mas ainda um canal como o nosso que fala sobre saúde renal, tá? A doença renal crônica tem como uma das principais causas a hipertensão. Então, controlar a pressão arterial é um dos fatores mais importantes, tá? Então, qual é o quarto erro mais grave que não pode ser cometido? É não aferir a pressão arterial. Muitas pessoas esperam ter sintomas, esperam ter dor de cabeça, sangramento no nariz, mal-estar, sudorese, enjoo, para medir a pressão, tá? Só que a pressão, ela é uma doença assintomática. Se você não aferir sua pressão, você nunca vai saber que tem hipertensão. Principalmente se você tem fator de risco, se você tem algum familiar, os pais são hipertensos, se você está obeso, se você não faz atividade física, se há ingestão muito grande de produtos industrializados. Aí sim você tem que medir com mais frequência a sua pressão, porque ela pode estar alta e você nem perceber. E ela, quando está alta, o que ela causa? Lesão dos órgãos-alvos. Quais são os órgãos? Sistema nervoso central, causando derrame, AVC, coração, causando infarto, os rins, causando insuficiência renal e levando para hemodiálise. Então, elas não estão mostrando que estão causando os riscos, causando as lesões nesses órgãos, e elas sim já estão causando, tá? Não espere sintomas, afira a sua pressão arterial. Esse é o quarto erro. O terceiro erro mais grave que as pessoas não podem cometer é se automedicar, ajustar suas medicações por conta própria. Sabe o que eu vi semana passada? Um paciente hipertenso, meu já de longa data, usava losartana. A pressão dele começou a subir, losartana não estava dando conta. Ele pegou losartana, que usava 100 mg, e botou para 200. E o impacto não foi muito bom. Aí sim ele voltou. Só que 100 mg de losartana já era a dose máxima, não era para ele ter aumentado. Era para ele ter procurado a consulta, porque eu ia associar a outra medicação. Outra coisa que acontece, às vezes a pessoa nem é hipertenso, nem sabia, tá? Só que a esposa ou o marido, né? Nesse caso foi a esposa, ela era hipertensa, usava uma medicação, o marido viu que a pressão estava alta, foi e começou a usar, tá? E desenvolveu depois o que? Impotência sexual, porque existem alguns efeitos colaterais de medicações e que, sabendo disso, a gente passa para um determinado paciente um remédio, passa outro remédio para outro determinado paciente, tá certo? Então a gente leva em consideração o sexo, a idade, as comorbidades, uma série de coisas. Tratar a hipertensão não é receita de bolo, portanto não use medicação sem a indicação de um profissional habilitado para isso. O segundo erro grave é achar que, por estar usando as medicações para baixar a pressão, o paciente não precisa fazer mais nada. Então ele continua consumindo alimentos ricos em sal, como alimentos industrializados, tá certo? Presunto, salame, salsicha, calabresa, esses alimentos que são ultraprocessados, são riquíssimos em sal, tá? Ele continua sem fazer atividade física, que é outro fator que reduz a pressão, ele continua consumindo álcool, continua fumando, tá? Então, não dá para só acreditar na medicação e deixar de fazer a nossa parte, de deixar de mudar o estilo de vida, de controlar o estresse, de dormir melhor. Tá? Então não vamos responsabilizar só as medicações, esse também é um erro grave. E antes de falar do primeiro erro mais grave, se você está até agora, dá o like no vídeo, porque a regra do jogo é essa, gente. O YouTube só entrega esse vídeo se você começar a dar um like, tá? Inscreve-se no canal se você quiser receber notificações sobre saúde dos rins, sobre saúde de uma forma geral, e ativa o sininho das notificações. E o primeiro erro mais grave que as pessoas cometem é, depois que está controlando a pressão com as medicações, elas simplesmente param de usar. A minha doença está curada e para de usar as medicações, tá? Ela está curada, na verdade, porque você está usando de fato as medicações. Quer ver outra coisa que acontece?
a pessoa vai ficar medindo a pressão toda hora. Mede, mede, mede. Eu falei que não devemos esquecer de medir a pressão, mas medir em excesso vai trazer ansiedade, vai liberar uma série de substâncias, adrenalina, noradrenalina, que vai fazer você ficar ansioso e sua pressão vai lá ficar aumentada, tá? Então medir também demais a pressão é ruim, tem que ter um equilíbrio. Então ele fica medindo, vê que a pressão está lá 12/8 e aí pega, não vou tomar medicação não. Esse 12/8 representa uma medicação que você tomou ontem, que você já tomou há algum tempo, que a medicação ficou no sangue, no seu nível sérico e está fazendo o seu efeito. Aí você para de usar. Aí a pressão, daí a 24 horas, vai começar a se elevar e começar a lesar de novo seus órgãos-alvo, tá certo? Então, não deixe de usar suas medicações, porque agora ela está normal. Hipertensão é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento. Se você começar a ter algum efeito colateral, a pressão começar a cair, mal-estar, enjoo, volta para o seu médico, marca a consulta com ele para ver se de fato é por conta da pressão, se vale a pena ajustar essas medicações, tá? Essas medicações não são hipotensores como era antigamente, que abaixava muito a pressão. Eles vão abaixando a pressão por alguns mecanismos, né, dentro do sangue, fisiopatológicos, que a gente chama, em que eles vão controlando a pressão, mas não faz hipotensão muito grave nesses pacientes, tá certo? Então não suspenda a medicação, sempre converse com o seu médico se de fato não está na hora de ajustar alguma coisa, para que a gente não acabe fazendo um rebote, suspendendo a medicação e causando lesão dos seus órgãos.